Que meu amor virtual. Mais um bloco do curso básico de EPROC 3.0. Vamos dar prosseguimento. Estou aqui no painel do servidor. Nos vídeos que nós vimos até agora, nós falamos dentro do EPROCase, aquelas palavrinhas mais utilizadas pelo usuário do EPROC, nós falamos de localizadores e de minutas. Os localizadores são os locais que armazenam os processos, que eles ficam lá aguardando, em regra, né? Os localizadores armazenam processos e ficam lá aguardando que o usuário os encontre e dê prosseguimento, dê andamento, dê a movimentação. Os localizadores também podem indicar situações, podem chamar a atenção do usuário, podem indicar uma fase, uma tarefa. Eles podem ser utilizados de diversas formas. Lá na playlist Lata, localizadores, automação e tramitação ágil, eu falo um pouco mais a respeito do uso de localizadores. É, então, até os vídeos que nós vimos até o momento, nós falamos de localizadores, onde os processos ficam armazenados, e de minutas, que são os textos. Em vídeo anterior, falei de como criar um modelo padrão. Em outro vídeo, eu disse como criar um texto padrão. E tudo aquilo que eu falei para os modelos padrão servem para texto padrão. O que foi dito até agora permite ao usuário criar o seu localizador, criar os seus modelos e criar os seus textos padrão. Geralmente é assim que começa a estruturação, a organização de um cartório, de uma secretaria ou de uma serventia no EPROC. O EPROC ele vem todo limpo, branquinho, uma folha em branco, e você possui os recursos para organizar tanto as suas tarefas quanto o cartório, a secretaria ou a serventia da forma que desejar. Inclusive, você tem a liberdade de organizar ou não. O EPROC é um sistema que dá liberdade ao usuário. Eu falo disso lá na playlist G1G, Gestão de EPROC 1G. Lá eu falo mais a respeito. Então, nesse vídeo, depois que nós já falamos aí de localizadores, depois que nós já falamos de minutas, agora neste vídeo apresentarei vou fazer um resumo, aliás, do que consiste a rotina de um usuário do EPROC. Eu já estou aqui no painel do servidor, então depois que o usuário ele faz o seu login, geralmente ele cai no painel do servidor. Isso se ele for servidor. Existem painéis dos estagiários, existe o painel do magistrado, que é abordado lá na playlist Rema, Rotinas de EPROC para Magistrados. Lá eu falo do painel do magistrado. Eu também, no Telas Comentadas do EPROC, eu falo também do painel do magistrado. Então, geralmente, o usuário chega ao seu painel. Tem o painel do diretor, o painel do chefe de serventia. Isso conforme cada EPROC, seja ele federal ou estadual, e conforme as adaptações do seu tribunal. Então, depois que o usuário ele chega no painel, geralmente das configurações de fábrica, o seu trabalho começa aqui. Lá na playlist do Lata e também do G1G, nessas duas playlists eu falo de localizadores, quando o EPROC chega para um usuário, que não existe nenhum localizador personalizado criado, são todos os localizadores do sistema. Então, o trabalho do usuário consiste em verificar essa faixa localizadores aqui do painel do servidor. Então, ele verifica essa faixa localizadores do painel do servidor. Aqui estarão os processos
que chegam para a unidade. E geralmente eles estarão distribuídos no localizador petição, né? Clicando em cima, ele abre. Então aqui estarão as petições que acabaram de chegar e, voltando para o painel, o localizador petição e o localizador petição inicial. Se você for de juizado, muito provavelmente terá uma petição inicial do seu juizado, seja ele federal ou estadual. Existe o localizador dos urgentes, os urgentes de juizado, as petições iniciais distribuídas por dependência, os decursos de prazo. Então, quem está começando a trabalhar com o EPROC, geralmente seu trabalho começa nessa faixa e ela diminui à medida que você cria localizadores personalizados, que você desenvolve a sua estrutura de localizadores. Eu falo disso no LATA e mais detalhadamente no G1G, no Gestão de EPROC 1G. Então, o trabalho do usuário geralmente começa aqui na faixa localizadores do painel. Eu já disse também em blocos anteriores que por aqui o usuário faz a pesquisa das telas. E nós já falamos da tela, das telas localizadores do órgão, onde o usuário cria os localizadores que são utilizados pela sua unidade. Nós já falamos da tela lista de processos por localizador e daqui a pouco ela reaparece. A maior parte do seu dia você sem ver passa nessa tela lista de processos por localizadores. Nós já falamos da tela modelos padrão, nós já falamos da tela textos padrão. Então, o trabalho do usuário também se passa por este menu e eu costumo trabalhar pesquisando pelo nome das telas. Ah, mas eu não sei o nome de todas as telas. Então, passará, o seu trabalho no começo passará pela tela, passará pelo menu textual. Ele passará pelo menu textual. Deixa eu dar um F5 e ok, aqui está o menu textual com o nome de todas as telas do seu sistema. Da mesma maneira, quando você chega em um restaurante, não conhece nenhum prato e fica lá folheando o cardápio para descobrir o que há à sua disposição, eu recomendo o menu textual para descobrir as telas por onde você pode transitar no EPROC. Como já foi apresentado, foram apresentados os recursos de criação de localizadores, de navegação por esses localizadores, eu já falei em outros vídeos, de criação de modelos e de criação de texto padrão, aí chega a hora do usuário começar a trabalhar para valer. Eu já comentei que a tela Meus localizadores, os ícones são as duas gavetinhas. Depois que o usuário configura a sua tela, depois que ele configura a sua tela e organiza os localizadores da sua rotina de trabalho, o usuário costuma utilizar a tela Meus localizadores. Geralmente é aqui que os usuários iniciantes começam o seu trabalho. Eles verificam o número de processos contidos em cada localizador e aqui ele inicia seu trabalho. Há uma outra tela também que eu vou falar dela mais detalhadamente, que é a tela lista de processos por localizador. Ela é uma alternativa à tela Meus localizadores e ela possui recursos de preferências. E nessas preferências, o usuário pode criar outras subdivisões além da tela Meus localizadores. Então, no EPROC, o EPROC te oferece várias maneiras de trabalhar em cima de um mesmo recurso. Eu vou duplicar aqui as telas para mostrar que, além dos meus localizadores, que é a minha forma de trabalhar, principalmente você que é gestor, diretor, juiz, você que exerce gestão,
você pode utilizar a lista de processos por localizador, porque você tem duas formas de trabalhar com localizadores no EPROC. A tela Meus Localizadores é uma, que são aqueles da sua rotina, do seu trabalho. E se você trabalha com supervisão, você, na tela Lista de Processos por Localizador, pode, por meio de preferências, aglutinar ou adotar um sistema de trabalho que você também possa acompanhar os localizadores de outros colegas e trabalhar com vários localizadores ao mesmo tempo em uma preferência. Então, eis aí a importância de conhecer a tela Lista de Processos por Localizador e a tela Meus Localizadores. Então, eu vou voltar aqui para o painel. Geralmente, como uma forma recomendável de trabalho, o usuário trabalhar com a tela Meus Localizadores e aqui na tela Meus Localizadores estarem travados, fixados, listados os localizadores da sua rotina, seja ele pessoal, seja ele de uso geral. Aí o usuário em, ele clica sobre o número do processo dos localizadores. E aí, quando a gente clica em um número de processos na tela Meus Localizadores, olha quem aparece. A lista de processos por localizador. Existem sistemas que os processos ficam dispostos na tela, ficam dispostos em fila de processos. Existem sistemas que os processos ficavam em etiquetas ou tarefas. E aqui no eProc, os processos ficam organizados, eles ficam listados numa tela, lista de processos por localizador. Ou seja, no eProc nós trabalhamos em cima de listas e nós vamos esvaziando essas listas. Aqui na parte de baixo da tela estão os processos. Aqui na parte de baixo da tela estão os processos que nós devemos dar andamento. E aqui ao final da tela nós podemos organizar se nós queremos visualizar 25, 50 ou 100 processos de uma vez. E em critérios de exibição nós podemos marcar algumas opções importantes, tal como número de dias na situação, nós podemos pedir número de linhas, nós podemos. Assunto não é muito utilizado, os mais importantes aqui são úteis aqui é o número da linha e o número de dias na situação do processo, não significa necessariamente processo parado. Número de dias na situação, situação é uma informação importante de se saber. Num processo, eu falo sobre situação lá no MOP, no Movimentação Processual do EPROC. Então, é importante conhecer essas opções aqui ao final da tela Lista de Processos por Localizador. Então, quando você já selecionou o localizador que você vai trabalhar e clicou sobre o número, irão aparecer os processos aqui na tela Lista de Processos por Localizador. Primeiramente, essa tela ela tem várias utilidades. A primeira, por óbvio, é apresentar os processos, é nela que estão os processos armazenados em perdão, em um localizador. Nós abrimos lista de processos por localizador. Nessa lista eu tenho 16 processos no localizador aguarda minutar. Então eu tenho 16 processos aqui. A primeira utilidade, então, é de armazenar os processos. A segunda utilidade dessa tela, por meio das preferências, é criar preferências que me possibilitam trabalhar com um localizador apenas ou com vários localizadores. Isso porque ela. E a outra utilidade também é que é por meio dessa tela que nós transitamos na estrutura de localizadores de uma unidade por meio do campo localizador. Como eu cliquei na tela anterior que eu queria o localizador aguarda minutar, eis aqui o localizador que está aberto no momento. Se eu quiser trocar esse localizador, se eu quiser pesquisar um outro localizador, basta eu clicar aqui e informar o novo localizador que eu desejo. Eu posso trabalhar com mais de um ao mesmo tempo. Então,
esse campo localizador dessa tela ele é importante porque aqui eu posso escolher vários localizadores ao mesmo tempo para visualizar e trabalhar aqui em localizador. E uma vez que eu informo os localizadores aqui, eu posso clicar em salvar nova preferência e essas pesquisas que eu faço corriqueiramente, eu transformá-las em preferência. Aqui está uma série de preferências que eu também posso verificar os processos mais rapidamente por meio delas. Eu posso verificar os processos de Renajude, para fazer Renajude, Infojude, Serasa, Knib, Sniper, Ciel, aqui pelas preferências dessa tela como uma alternativa aos meus localizadores. O eProc muitas das vezes oferece mais de uma forma de trabalhar para realizar uma tarefa. Então, na lista de processos por localizador, nós encontramos os processos para trabalhar, nós procuramos processos e caminhamos pela estrutura de localizadores aqui por meio desse campo localizador, que eu pesquiso um localizador que eu desejo, pode ser o meu, pode ser o geral, pode ser do vizinho. Salvar nova preferência, eu salvo essa pesquisa. E, importantíssimo, nessa faixa de ações, aqui é possível realizar tarefas em bloco ou em lote. Aqui eu chamo essa faixa de ações, eu costumo dizer que é uma faixa de movimentação em massa. Eu posso trocar muitos localizadores de uma só vez. Eu posso lançar várias minutas de uma só vez em vários processos, em criar minutas em lote. Eu posso fazer uma intimação em bloco, eu posso fazer várias intimações em vários processos. Eu posso lançar vários eventos em vários processos na movimentação em bloco. E quando as partes possuem advogado, posso fazer uma citação em bloco. Então, dessa faixa, essa aqui é uma faixa da movimentação de vários processos. É importante ter conhecimento, você que deseja trabalhar de maneira mais produtiva em muitos processos ao mesmo tempo, você tem que conhecer o alterar localizador, que permite a alteração de vários processos, o citação em bloco, que permite a citação de várias partes que contem com advogado ao mesmo tempo, o criação de minutas em lote, eu junto uma minuta, eu produzo uma minuta em vários processos ao mesmo tempo, o intimação em bloco, eu intimo vários advogados, por exemplo, ao mesmo tempo, e a movimentação em bloco, eu posso abrir conclusão em vários processos de uma vez. Para quem tem um acervo processual muito elevado e deseja fazer uma movimentação em massa para diminuir esse acervo, essa faixa de ações aqui na tela lista de processos por localizador, ela é muito importante. Então, refeitos os comentários a respeito da tela lista de processos por localizador, eu vou agora mostrar como é a rotina de trabalho no eProc. O usuário, depois que faz o login, está no seu painel. Se ele não tem localizadores personalizados, trabalha só com os do sistema, ele vai clicar nos números ou em cima do nome aqui desses localizadores, dessa faixa de localizadores em painel do servidor. Se ele trabalha com localizadores personalizados e ele utiliza sua tela Meus Localizadores, ele clica em Meus Localizadores e aparece a tela. Ele vai selecionar um dos localizadores que deseja trabalhar e clica em cima do número. Vai aparecer a tela Lista de processos por localizador. E para abrir um processo nessa tela, o que eu faço? Basta clicar com a mãozinha em cima do número do processo. E aí nós sairemos da tela lista de processos por localizador e nós abriremos o processo. Nós abriremos o processo. Daí, nós chegamos numa tela crucial do eProc, nós chegaremos a uma tela crucial do eProc. Eu estou aqui numa base de testes e essa base de testes, ela demora mais um pouquinho, mas aí nós chegamos na famosa CPDP, Consulta Processual, Detalhes do Processo.
e essa tela demanda um vídeo por si só, que será tema do próximo vídeo. Então aí nós chegamos na tela onde nós realizamos a movimentação unitária no EPROC. E nós continuaremos lá então. Até o próximo vídeo.